1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 32. 1 Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Deus interpreta para nós esta escritura nesta manhã. Nós precisamos muito que Tu fales conosco, Senhor. Se eu falar, talvez isso não sirva para Teus filhos. Mas se Tu falares, Senhor, as almas de Teus filhos pegarão fogo. Porque a alma do eleito pega fogo quando ouve a voz do seu Senhor. Ela incendeia. Em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos. Amém. Podeis assentar? Tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver.
sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar, com os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém, Jesus. No parágrafo de número 3 e número 4 da mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta diz assim: foi proposto nesta noite, e eu pensei, enquanto tive um jantar não muito tempo atrás com o nosso amado pastor, o irmão Neville, e eu estava lhe dizendo algo do que estava em meu coração. E pensei que se reuníssemos um grupo de homens e ministros, poderíamos falar um ao outro de uma certa forma que não falaríamos diante do público, porque somos todos e somos homens que compreendemos como homens cristãos. E desta forma, geralmente em uma congregação, um grupo, você diz algo e um desviará isto um pouquinho para este lado e outro desviará aquilo para aquele lado. Então, tudo isto fica fora. Porém, vimos tentar nesta noite lhes dizer o que tem em meu coração agora a respeito da igreja e seu lugar e sua posição. Eu quero dizer ao irmão Neville publicamente, parágrafo 4, eu quero dizer que cada um de vocês, exatamente como eu estava falando particularmente a vocês, apenas cada um, porque somos um grupo, isto é, eu realmente penso nisto e creio e ensino isto ao homem. Deus tem feito ao homem líder de sua igreja, isto é, de seu povo. Vê? Como eu estava pregando lá embaixo para o irmão Neville, o irmão Júnior Jackson, ontem à noite, Deus fortificando seu povo com sua palavra. E foi uma mulher que rompeu aquela fila e deu abertura à razão. E quando fez, Deus sempre estabeleceu isso para o homem guardar sua igreja fortificada pela palavra. Ordem da igreja, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 3 e o 4. A igreja, o irmão Branham diz que a igreja de Éfeso e a igreja de Romanos, elas eram igrejas maduras, que o irmão Branham podia falar coisas profundas entre os irmãos. Mas a igreja de Coríntios era uma igreja infantil. No entanto, a igreja de Éfeso, ela faz parte da Bíblia, tanto quanto a igreja de Romanos
faz parte da palavra, e tanto quanto a igreja de Corinto também está na palavra. Romanos está na palavra, Coríntios está na palavra e Efésios está na palavra. Todas estão na palavra. E o interessante é que Efésios, para uma igreja madura, a gente não precisa falar muito. Paulo, o Espírito Santo em Paulo, dedicou 6 capítulos aos Efésios. Ele não precisou falar muito. E já Romanos, outra igreja também madura, o Espírito Santo, através do mesmo Paulo, falou 16 capítulos. Nós encontramos na carta aos Romanos 16 capítulos. 10 a mais do que Efésios. Então ele falou um pouco mais para os romanos. Agora, quando nós chegamos em Coríntios, nós encontramos que foi destinado um tempo bem maior. A gente dedica um tempo maior às crianças. Quando as crianças não têm barulho, a gente desconfia. Eles estão aprontando. Eles estão aprontando. Está tudo silêncio assim, gente. Então, as crianças, a gente dedica mais tempo. Deus dispõe mais tempo para as crianças. A gente fala mais com criança. A gente se irrita mais com criança. A gente se aborrece mais com criança, né? Mas quando é adulto, não. Fala uma frase e aquilo vai desenvolvendo. Né? Aquilo vai desenvolvendo numa mente amadurecida. É interessante quando o irmão Brana começa essa mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, falando, né, que certas coisas a gente não pode falar. Tem que falar privadamente. Por causa da interpretação das pessoas. As pessoas interpretam e uma vai para um lado e outra vai para o outro, e isso as afasta do sentido que está se falando. Isso os afasta, desvia, né? Um desviará isto um pouquinho para este lado e o outro desviará aquilo para aquele outro lado. Então, tudo fica fora. Tanto que vai para um lado como que vai para o outro. Agora, aqui na mensagem, voltando à ordem da igreja, começando aqui, acho que é o parágrafo 24. 24. E vai até o 29. Se você não observar, quando os bebês, a primeira coisa que faz o bebê é tratar de falar quando não pode falar. É a primeira coisa. Ele quer falar quando não pode falar. Vê? Ele faz balbúcios e ruídos e assim sucessivamente. E nesse momento, crê que pode falar mais que o pregador. Bom, encontramos isso não só na vida natural, mas também na vida espiritual. É o pequeno. E se tratas de corrigir a esse bebê e o açoitas um pouquinho pelo fato de tratar de falar, arruinarás ao menino, vê? E lhe farás dano.
é melhor deixar que esse bebê cresça um pouquinho até que possa falar as palavras corretamente. E então, diga-lhe que não fale quando o papai ou mamãe estiverem falando. Mas quando for o tempo apropriado, me entende? Agora deixe-lhe falar quando chegar seu tempo de falar. Agora, se há alguma coisa que seja como um espinho em minha carne, é que no serviço se levanta alguém quando estou falando, e então dê uma mensagem em línguas e rompa a harmonia do Espírito. Tenho vindo de serviços em Nova York e de diferentes lugares onde ministros permitem que isso ocorra uma e outra vez. E não é outra coisa senão uma confusão. B. Quando Deus está tratando com uma linha de pensamento, destruiria Deus seu próprio propósito? Já que está tratando de fazer chegar a uma linha de pensamento a congregação, para fazer um chamado de altar ou algum outro propósito? Por exemplo, como isto, estamos assentados à mesa falando, e falamos acerca do Senhor, e Júnior entra de improviso à mesa e nos tira toda a atenção do que estávamos fazendo. Exclama e grita duro: papai, mamãe, acabo de dar um quadrangular à equipe, e fizemos isto e aquilo outro. Isto quando nos encontrávamos num tema bem sagrado. Agora, que ele deu o quadrangular, isso está bem. É um jogo de bola, está bem. Porém, ele está fora de ordem quando interrompe a mensagem da qual estamos falando. Que espere até que chegue sua vez, então conte-nos o que fez no jogo de bola. Agora, isso é a mesma coisa que encontramos com os dons hoje em dia. Essa é a razão pela qual Deus não confia muitos dons às pessoas. Elas não sabem como controlá-los. Elas não sabem. Esse é o assunto hoje em dia. Essa é a razão pela qual não temos mais dons do que temos. Encontramos que há muitas personificações dos dons espirituais, mas não creio que seja em nossa igreja. Estou agradecido por isto. Não creio que seja uma personificação. Creio que temos dons genuínos, mas devemos saber como controlar esses dons. E quando fazes algo bom, assim como o fazes para o patrão, quando pela primeira vez trabalhas e estás desejoso de receber ordens, então o patrão tem confiança em ti e te subirá de posto todo o tempo, até que chegues mais alto, ao mais alto encargo. Amém. Temos que aprender sobre a ordem, culto da igreja, a ficar calado. Deixa o noivo falar. Aí vem aquela frase, né? O ser humano leva mais ou menos 2 anos para aprender a falar. E leva 60 anos para aprender a ficar calado. Leva tão pouco tempo para aprender a falar e leva tanto tempo para ficar calado. Ouvir as coisas,
É muito importante para a igreja isso. Nós temos o profeta de Deus, nós temos a palavra de Deus e nós temos o anjo de Deus. Ele está dirigindo esta igreja como ele a guiou naqueles dias. Isto é exatamente correto. A palavra de Deus está diante de nós. O profeta de Deus é o Espírito Santo. O anjo de Deus está guiando a igreja. Estamos nos movendo na coluna de fogo, na glória de Deus. No capítulo 2 e o versículo 15, antes da queda, quem guardava o jardim do Éden era o homem, antes da queda. Gênesis 2, versículo 15. Quem guardava, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 24 do capítulo 3. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor. Uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora aqui, nessa mensagem, Deus guarda a sua palavra, 142. O profeta de Deus é o Espírito Santo. O anjo de Deus está guiando a igreja. Estamos nos movendo na coluna de fogo. Na coluna de fogo, na glória de Deus. Assentados juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora somos filhos e filhas de Deus. E a grande revelação da palavra, o Espírito Santo infiltrando-a em nossos corações e trazendo as árvores da salvação. Já não é mais a árvore, são as árvores da salvação. Uma vida justa, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, paciência, claro que é. Esse é o fruto do Espírito. Isto não acontecerá apenas com o tabernáculo Brana ou com outro tabernáculo. Isto acontecerá com indivíduos. Se todo o tabernáculo Brana se reunir em um só acordo, toda coisa estará se movendo em uma grande unidade para Deus. Mas se houver apenas um naquele tabernáculo Brana se movendo assim, Deus agirá com aquele único. Senhor Jesus, eu agradeço por esta manhã e eu reconheço que boa parte do que eu falei, do que eu li, depende de Ti. Muito embora eu sei que temos que fazer a nossa parte. E o Senhor já fez a sua. Mas nós estamos agradecidos e eu te peço, nos ajude a ver essas coisas, a discernir essas coisas,
Porque não tem como a gente reconhecer quem somos se nós não pudermos ver isso aqui. Agora eu sei que tem um tempo, tem uma hora, tem um tempo de cumprimento. A gente muitas vezes age como criança, fala quando não é para falar, interrompe a conversa do papai com a mamãe, com assuntos que não são relevantes, com coisas que não vão nos edificar. Como isso mexeu comigo sobre essa lua como indivíduo. Às vezes a gente sofre muito porque a gente quer o coletivo. A gente quer todos. Mas devemos aprender isso. Nós não podemos mudar a palavra. Agora também deixar as crianças agir como criança. Porque quando segue a linha natural, elas vão crescer. Elas vão se desenvolver. Elas vão amadurecer. Esse marido vai amadurecer. Essa esposa vai amadurecer. Esses filhos, eles vão amadurecer. Esses membros da igreja, eles vão amadurecer. E eles vão poder ver o que vemos. Aí então eles vão poder sentir o que sentimos. E eu pensei naquele atalaia lá em cima em um helicóptero, abatendo aqueles inimigos da lavoura que destrói as lavouras, destrói as plantações, são destruidores. E são muitos, mas ele com uma boa arma, ele pôde abater a todos. E enquanto eles não estavam parados, eles estavam correndo e ele abateu a todos. Mais de 15 javalis foram abatidos ali. Então que possamos, ó Deus, entender que não é eu. O Senhor sabe que eu não me ponho nesse lugar, eu não estou. Não sou eu. Quem acerta tudo é o Senhor, é o profeta. É o ofício do pastor, que é profeta. Então é ele que acerta. Ele acerta a mensagem que deve ler. Ele acerta as coisas. E eu agradeço que o Senhor está me ensinando. Eu estou aprendendo a não falar tudo que sei, tudo que vejo, ao entrar em contato com o espírito das pessoas. E já estou chegando nos 60 anos. Espero que eu consiga aprender a não falar, porque chega uma hora que a gente vai ter que falar. Então, nos ajude, dê um retorno abençoado, abençoe a cada irmão e a cada irmã. Teus filhos que deram conta de chegar aqui, mas existe outro grupo que não chegou aqui. Então abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo, os que estão viajando, os que estão trabalhando, os que estão doentes, ó Deus, abençoe a todos. Os que estão fracos, abençoe a todos. E nós te agradecemos por esta manhã. No nome de Jesus. Deus te abençoe.
E pense nisso, né? Estude. Estude a palavra. Um bom dia a todos no nome do Senhor.